Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a história na página 102. Ampliação das áreas ocupadas e as atividades dos bandeirantes. Com o tempo, os bandeirantes tornaram-se profissionais e seus conhecimentos foram transmitidos de pai para filho. Desde adolescentes, eles aprendiam a se organizar para as expedições, a lutar, a enfrentar a mata, os animais e outros desafios pelos caminhos que percorriam no sertão. As expedições dos bandeirantes. Participavam das expedições para o sertão todos os homens interessados, independentemente de sua condição social. Grifem essa parte aqui. Havia grupos formados por pais, filhos, irmãos, tios e sobrinhos, indígenas aculturados, negros escravizados e geralmente um capelão ou um padre, que era responsável pelos serviços religiosos. Os bandeirantes levavam armas, munição, mantimentos, cobertores e outros equipamentos para tentar garantir a sobrevivência de todos durante a viagem, o que poderia ser por terra, por rio ou utilizando embarcações. Agora aqui nós vamos ver o que são as monções. As expedições paulistas, que desenvolviam suas atividades por meio de navegação pelos rios, com o objetivo de fornecer ferramentas, remédios, alimentos e escravizados para algumas das regiões de exploração do ouro. São chamadas monções. Então, eram expedições, né, que elas eram desenvolvidas, eram feitas por meio da navegação. E o objetivo era levar para algumas regiões que faziam a exploração do ouro, era levar ferramentas, remédios, alimentos e escravizados. Caça ao índio. Desde que os portugueses chegaram à terra que hoje chamamos Brasil, os indígenas que aqui habitavam foram desrespeitados em diversos aspectos. Suas terras foram tomadas, suas manifestações culturais foram desconsideradas, que além da violência da escravização, muitos deles morreram graças às doenças adquiridas com o contato com os europeus. Mas, embora muitos índios tenham se adaptado à nova condição, parte da população indígena reagiu e lutou. Entre os séculos XVI e XVII, muitas tribos passaram a atacar povoamentos formados por colonos, iniciando uma série de guerras contra os invasores das terras. Assim, grupos chegavam a combinar ataques simultâneos aos colonos, desde o litoral até o Planalto. Então, desde que os portugueses chegaram, não houve mais respeito à cultura, à religião, aos costumes deles, né? Então, eles queriam modificá-los, né? E também eles escravizavam os índios. Então, tudo isso, alguns índios, com tudo isso, acabou se adaptando, mas uma grande parte da população indígena começou a reagir. Então, onde começou a haver muitas guerras e conflitos entre os indígenas e os colonos. Diante dessa reação indígena, outra atividade relacionada à defesa das capitanias também se desenvolveu na vila de São Paulo. Os paulistas, com o apoio das autoridades, começaram a invadir aldeias indígenas com a justificativa de que com isso garantisse a posse de terra. Então, os indígenas começaram a invadir, diante dessa reação, eles começaram a invadir as aldeias, né, dos colonos, a população dos colonos, aí os indígenas começaram, então eles começaram a reagir contra os indígenas. E aí houve muitas brigas, e além, né, desses conflitos de invasões, também havia a caça dos escravos.
E com isso, os paulistas provocaram o despovoamento das regiões onde haviam muitos índios. Muitos deles fugiram, embrenhando-se no interior, enquanto outros foram submetidos à escravidão. Então, resumindo com todo, esses conflitos entre colonos e indígenas, muitas regiões que os índios habitavam acabaram sendo despovoadas, né? Eles acabaram indo para o interior e abandonando esses lugares. As leis portuguesas, que deveriam ser respeitadas na colônia, não permitiam a escravização de indígenas. Contudo, havia uma exceção. Caso os portugueses forem atacados por eles, poderiam revidar por meio de luta, bem como escravizá-los. A justificativa era de que se tratava de uma guerra justa. A ideia da guerra justa deixou os caçadores de índios praticamente livres para agir, pois não era difícil provocar uma situação de conflito que justificasse um ataque e, consequentemente, a captura de indígenas. Então, as leis portuguesas, elas não permitiam a escravização dos indígenas. Porém, havia uma exceção nessa lei que, se os portugueses fossem atacados, eles poderiam revidar por meio de luta. Então, o que aconteceu? Muitos caçadores de indígenas começaram a provocar conflitos com indígenas para que eles pudessem aprisioná-los. A Carta Régia de D. Sebastião, de 1570, indicava que a liberdade dos nativos deveria ser garantida. Em 1597, o rei Felipe II lançou mais uma carta régia que proibia a escravização do índio no Brasil. Em 1596, apenas um ano depois, no entanto, o mesmo rei determinou que os indígenas poderiam ser escravizados se atacassem portugueses e os índios pacificados, o que chamou de Guerra Justa. Os jesuítas e a caça ao índio. Os bandeirantes consideravam um bom negócio o aprisionamento de índios para a venda. Por isso, mantiveram suas atividades independentemente das determinações da coroa portuguesa, que só autorizava a guerra contra os indígenas caso eles não aceitassem a evangelização católica ou atacassem vilas, povoados ou plantações dos colonos. Então, para os bandeirantes, eles continuaram, independente das determinações da coroa portuguesa, eles continuaram capturando os índios. Mas os jesuítas condenavam a caça aos índios e tentaram proteger. O que aconteceu, porém, foi que os indígenas organizados nas aldeias e sob a proteção religiosa transformaram-se em presas ainda mais fáceis para os caçadores. Para protegerem os índios, depois de algum tempo, muitos religiosos, como os de vilas de São Paulo, foram expulsos das regiões onde atuavam. Então, os indígenas, eles condenavam a caça aos índios e eles tentaram protegê-los. Então, eles organizavam, né, os índios nas aldeias sobre a proteção deles. Mas essa situação deixou mais fácil ainda para os caçadores capturá-los, né? Porque eles estavam todos organizados. E com isso, por eles protegerem, pelos jesuítas protegerem os índios, algum tempo depois, eles foram expulsos dessa vila de São Paulo. Metais preciosos. Desde o século XVI, as expedições incentivadas pelo governo, chamada de entradas, partiam para diversas regiões da colônia com o objetivo de pedras e metais preciosos.
Então, aqui eram outras expedições, daí chamadas de entradas, que o objetivo era encontrar pedras e metais preciosos. Cartas régias eram enviadas pela coroa aos colonos, com promessas de prêmios para aqueles que descobrissem ouro, prata ou pedras preciosas. Porém, embora muitos deles percorressem o sertão, pouca coisa foi encontrada durante o século XVI. Apenas no fim do século XVII, na região onde atualmente localiza-se o estado de Minas Gerais, as pedras e os metais preciosos tão cobiçados por colonos e portugueses, enfim, foram encontrados em quantidade significativa. Então, essas metais, né, essas pedras preciosas e metais, eles, na verdade, eles foram encontrados em grandes quantidades no final do século XVII. Aqui vocês vão ler esse relato de um naturalista francês sobre os bandeirantes. Então, vocês vão ler aqui e responder essas questões. Trabalhando com mapas, mapa do Brasil. Então, as novas áreas de ocupação. Então, aqui nós temos 2 mapas do século XVI e XVII e do século XVIII e XIX. O que a linha que divide os mapas está representando? Então, essa linha aqui, ó, representa o Tratado das Tordesilhas, de Tordesilhas. Que países estavam envolvidos nessa divisão? Como nós já vimos anteriormente, né? Esse Tratado de Tordesilhas era um tratado realizado entre a Espanha e Portugal. Quais são as informações apresentadas no mapa 1 e 2? Então, a área que definia a ocupação do Brasil nos séculos 18 e 19, em relação ao Tratado das Tordesilhas, ficou diferente daquela ocupação do século 16 e 17. Então, aqui, ó, houve, né, aqui já houve maior ocupação das áreas do território brasileiro do que nesses 2 séculos. Qual a relação entre os bandeirantes e as novas áreas ocupadas? Os bandeirantes foram avançando pelo interior do território, ultrapassando o limite determinado pelo Tratado de Tordesilhas. Com isso, levando adiante a cultura e as leis portuguesas. Sendo assim, mais e mais terras se tornaram domínio português. Então, aqui vocês podem observar que nesses séculos 18 e 19, mais terras foram ocupadas e passaram a ser do domínio português. Então, vocês vão ler novamente esse pontinho que nós lemos, depois vocês vão completar esse em casa, tá bom? Então, por hoje é só, um beijo, até a próxima aula.